Capítulo 4. O jogo interno da autoconfiança. A confiança não surge a partir do nada. Ela é o resultado de algo horas e dias, semanas e anos de trabalho e dedicação constantes. Roger Staubach. Em sua famosa obra Ética Nicomaco, Aristóteles escreveu que o objetivo comum da humanidade é ser feliz, independentemente do modo como cada pessoa define o conceito de felicidade. Algo que sabemos, entretanto, é que quanto melhores e mais confiantes nos sentimos, mais felizes somos e mais eficazes parecemos ser em tudo o que fazemos. A autoconfiança, no entanto, é realmente um estado de espírito que se baseia em nosso sistema de crenças. A crença, ou a fé, nos permite agir com ousadia diante da incerteza. A confiança nos permite enfrentar as mudanças, as dificuldades e os contratempos inesperados com calma e clareza, além de nos possibilitar responder de maneira mais eficaz sob qualquer circunstância. A lei da fé. A lei da fé, um importante derivado da lei de causa e efeito, determina que as suas crenças se tornam as suas realidades. Você não acredita no que vê, mas você vê aquilo em que você acredita. Certa vez, William James, da Universidade de Harvard, afirmou: a crença cria o fato real. A Bíblia diz: seja-vos feito segundo a vossa fé. Se você acredita em algo, com força e confiança suficientes, seu mundo exterior tende a obedecer a um padrão que seja consistente com essa crença. Na verdade, seu mundo hoje é, em grande parte, uma clara projeção de suas crenças e convicções mais íntimas. Você se comporta externamente com base naquilo em que acredita intimamente, enxerga o mundo ao seu redor pelas lentes de sua própria realidade, independentemente de suas convicções estarem corretas. Mas como você pode determinar suas verdadeiras crenças? É simples, observe o que você faz e o que não faz, ouça as suas opiniões, as suas conversas e preste atenção às suas decisões. Quando realmente acreditar ser um ser humano excepcional, dotado de capacidades notáveis, você vai andar, falar e agir como tal, e suas convicções vão se tornar sua realidade. De acordo com a Bíblia, tudo é possível àquele que crê. O poder da fé. Existe uma velha história sobre um homem cujo negócio estava passando por sérios apuros. Ele perderá algumas grandes vendas, contrairá muitas dívidas e seus fornecedores e credores estavam fechando cerco sobre ele. Ele não sabia se continuava lutando ou apenas declarava falência e deixava seu negócio de vez. Então, decidiu dar uma volta pela praça à noite para pensar sobre o assunto e decidir o que fazer. Ele estava de pé sobre uma pequena ponte, olhando para a água, quando um senhor idoso surgiu da escuridão. Vendo seu olhar abatido, o senhor parou e quis saber qual era seu problema. Por alguma razão, o empresário contou a ele todos os seus problemas financeiros e quão perto seu negócio estava de entrar em colapso, apesar de ser um bom negócio e de ter um bom potencial futuro. O homem mais velho ouviu atentamente, e então disse: eu acho que posso ajudá-lo. Ele tirou um talão de cheques do bolso, perguntou ao homem o seu nome, preencheu um cheque para ele, colocou-o em sua mão e disse: tome esse dinheiro. Encontre-me aqui daqui a exatamente 1 ano e você poderá devolvê-lo a mim. Então, o senhor se virou e desapareceu na escuridão. O cheque de $500.000. Quando o empresário retornou ao escritório, ele abriu o cheque e descobriu o valor de $500.000. Ele imaginou que se tratava apenas de uma brincadeira até que leu o nome sob a assinatura: John D. Rockefeller. Ele recebeu um cheque de $500 milhão do homem mais rico do mundo naquela época, o homem que formara a Standard Oil Company, e que era conhecido por dar dinheiro para os outros. No início, ele pensou em descontar o cheque e resolver todos os seus problemas financeiros. Em vez disso, no entanto, ele decidiu colocar o cheque em seu cofre, sabendo que poderia utilizá-lo a qualquer momento. Ele usaria o conhecimento de ter essa quantidade de dinheiro para lidar com mais confiança com seus fornecedores e credores e para virar o jogo no seu negócio. Com entusiasmo renovado, ele mergulhou novamente em seu negócio e fez acordos, negociações, alongou prazos de pagamentos e fechou várias grandes vendas. Dentro de alguns meses, seu negócio voltará a funcionar, sem dívidas e com lucro.
O homem da ponte. Um ano depois, ele voltou à ponte da praça com o cheque em suas mãos. Ele mal podia esperar para contar àquele senhor o que acontecerá. Exatamente no horário acordado, o homem mais velho emergiu da escuridão mais uma vez. Quando o empresário estava prestes a lhe devolver o cheque e lhe contar sua emocionante história de sucesso e realização ao longo dos últimos 12 meses, uma enfermeira veio correndo até o velho e agarrou seu braço. Ela se desculpou com o empresário, dizendo: "Estou feliz por ter conseguido achá-lo. Espero que ele não tenha incomodado o senhor. Ele está sempre fugindo da casa de repouso e dizendo às pessoas por aí que ele é John D. Rockefeller." Ela, então, pegou o idoso pelo braço e o levou embora. O empresário se manteve ali, atordoado. Durante todo o ano ele negociara, acordara, comprara, vendera e reconstruíra seu negócio com base em seu entendimento de que dispunha, em seu cofre, de um cheque no valor de $500.000, que, por estar disponível para saque a qualquer momento, lhe garantia enorme tranquilidade. De repente, porém, lhe ocorreu que ele tornará seu negócio bem-sucedido com base em suas próprias crenças, independentemente de as informações em que essas convicções se baseavam serem falsas. Assim, a verdadeira responsável pela reviravolta em seu negócio fora sua autoconfiança em ação. Primeiro convença a si mesmo. Seu trabalho, portanto, é alcançar o mesmo nível de confiança e fé adotados por aquele empresário. O mundo vai aceitá-lo conforme sua própria avaliação. Nesse sentido, você precisa convencer a si mesmo, antes de ser capaz de convencer qualquer outra pessoa. Todavia, uma vez que tiver certeza absoluta de que dispõe do que é necessário para dominar qualquer situação, você vai agir de tal maneira que suas crenças vão se tornar sua própria realidade. Estamos falando aqui sobre o que chamamos de aptidão mental ou personalidade resiliente e resistente. A aptidão mental está sujeita à lei de causa e efeito. Você pode desenvolver o tipo de autoconfiança inabalável de que deseja simplesmente repetindo certos pensamentos e ações, até que eles sejam internalizados profundamente em seu subconsciente e assumam um poder próprio. É possível construir seu nível de aptidão mental, do mesmo modo que faria com o seu nível de aptidão física, trabalhando seus músculos mentais de maneira específica até que eles fiquem tão fortes e eficientes quanto desejar. O poder da sugestão. Talvez a influência mais poderosa na determinação do nosso estado mental e emocional, a qualquer momento, seja o poder da sugestão. Este começa a nos influenciar mesmo antes de nascermos, e continua agindo ao longo de nossa infância e durante toda a nossa vida, tornando-nos o tipo de pessoa que somos hoje. Especialistas dizem que, em geral, 95% do que fazemos, dizemos, pensamos e sentimos é determinado por influências ambientais e psicológicas sugestivas que nos rodeiam. Por exemplo, uma pessoa comum é tão suscetível a influências sugestivas que uma palavra rude dita por outro indivíduo é capaz de deixá-la chateada e com raiva por horas. Em contrapartida, uma palavra elogiosa ou em reconhecimento pode causar-lhe um sentimento positivo e feliz pelo resto do dia. Somos todos muito suscetíveis às influências sugestivas que nos cercam. Controle seu ambiente sugestivo. Para desfrutar de altos níveis de autoconfiança, você deve ser capaz de tomar suas próprias decisões e de se livrar de quaisquer influências que façam você se sentir negativo ou infeliz por qualquer motivo. Você deve ter controle total sobre o seu próprio pensamento e também sobre ambientes sugestivos, certificando-se de que o que você está permitindo que entre em sua mente é consistente com as coisas que você quer e com a pessoa que você deseja ser. Além disso, é preciso trabalhar para manter todas as demais influências fora de sua mente. Existem 3 formas de sugestão que podem determinar como nos sentimos sobre nós mesmos e como pensamos. A primeira é chamada de sugestão externa. São todas as atividades que acontecem ao nosso redor, a partir do momento em que nos levantamos pela manhã até nossa última comunicação ou informação obtida à noite. Dependendo de quão abertos e receptivos nós estivermos, podemos ser excessivamente influenciados por televisão, internet, rádio, jornal, conversas, experiências de trabalho, feedbacks de nossos superiores, interações com os membros de nossa família e,
até mesmo problemas no trânsito ou mudanças climáticas. A maioria das pessoas permite que grande parte de sua vida seja determinada pelo que está acontecendo ao seu redor. Elas se convencem de que estão pensando de maneira independente, enquanto, na verdade, estão apenas reagindo a tudo o que acontece. Controle suas emoções. É por isso que as emoções negativas que nos perturbam e incomodam são geralmente inconscientes, são reações impensadas acionadas por eventos externos. Sabemos que isso é verdade porque ninguém de maneira consciente e deliberada decide se sentir negativo, irritado ou chateado. Quando as pessoas estão no controle de suas emoções, elas escolhem se sentir felizes. Por exemplo, uma das expressões mais comuns para emoções negativas está relacionada às chamadas respostas condicionadas. Tratam-se das respostas automáticas que oferecemos quando alguém pisa em nosso calo. É uma forma habitual negativa de reagir a uma experiência ou a algo que alguém diz. Cada indivíduo tem uma série de calos, e quando conhecemos bem uma pessoa, especialmente em um relacionamento íntimo, sabemos exatamente em que calos pisar para conseguir as reações que queremos. Quando um de nossos calos é pisado, como quando alguém menciona algo pelo que nutrimos um sentimento muito forte, respondemos com raiva e na defensiva. Por exemplo, se você odeia ser cortado no trânsito e alguém o corta inadvertidamente, seu calo será pisado e você falará com raiva para si mesmo e para qualquer pessoa que puder escutá-lo. Pense antes de reagir. Uma das maneiras de tomar o controle da própria mente é identificar, com antecedência, os vários fatores externos que nos fazem ficar com raiva ou chateados. Faça uma lista de tudo o que tende a causar em você uma resposta negativa. Então, tome a decisão consciente de que, no futuro, quando algo desse tipo ocorrer, você reagirá com calma e de maneira positiva e não vai se permitir ficar chateado ou irritado. Cada vez que algo que normalmente desencadeia uma resposta negativa de sua parte acontecer, decida, conscientemente, não responder ou não reagir de modo nenhum. Sorria, respire fundo e mantenha a calma. Quanto mais praticar essa atitude, mais fácil ela vai ficar. Desse modo, você se tornará mais positivo e otimista, sua autoconfiança vai se elevar e você se sentirá mais no comando de sua própria vida. Você começará a se libertar da escravidão das sugestões externas que controlam o seu estado mental. O poder da autossugestão. A segunda forma de sugestão é a autossugestão. Esta acontece quando assumimos o controle de nossa própria vida mental e conscientemente programamos nosso subconsciente com os pensamentos e sentimentos que desejamos. A autossugestão é a chave para construirmos dentro de nós mesmos, de modo profundo, o tipo de sistema de crença que pode nos conduzir à autoconfiança inabalável. O ótimo funcionamento da autossugestão se dá em função da lei de substituição. A lei de substituição determina que nossa mente consciente somente consegue abrigar um pensamento por vez, seja ele positivo ou negativo. Se conscientemente escolhemos manter uma palavra ou imagem positiva em nossa mente, bloqueamos, de maneira simultânea, as várias entradas de fontes externas que poderiam causar negatividade aos nossos pensamentos e sentimentos ou ser inconsistentes com nossos verdadeiros desejos. Por exemplo, se sempre que começar a se sentir tenso, inquieto ou irritado com algo você começar a pensar em seus objetivos, sua mente vai passar instantaneamente de um estado negativo para um positivo, e você se sentirá bem consigo mesmo de novo. O pensamento a respeito de um objetivo, que é algo positivo e orientado para o futuro, é inerentemente edificante. Não conseguimos ao mesmo tempo pensar sobre um objetivo e ficar chateado ou com raiva de alguma coisa. Usando a lei de substituição, assumimos o controle total de nosso ambiente sugestivo e da informação que chega ao nosso subconsciente. Transforme o autocontrole em um jogo. Quando algo negativo ou inesperado acontece com você, aproveite imediatamente o momento como uma oportunidade para demonstrar calma e autocontrole. Transforme a ocasião em um jogo. Em vez de permitir-se sentir negativo, force-se, deliberadamente, a substituir esse sentimento por algo positivo. Aqui está uma afirmação que tem sido muito útil para mim. Costumo repeti-la diversas vezes, até que ela se torne automática em quase todas as situações.
Quando algo dá errado, eu imediatamente me pego dizendo: toda situação é positiva se observada como uma oportunidade de crescimento e autocontrole. Seja o que for, eu respiro fundo, relaxo, sorrio e digo: toda situação é positiva se observada como uma oportunidade de crescimento e autocontrole. Eu, então, procuro algo na situação com o qual eu possa aprender, alguma coisa que vai me ajudar a crescer e a desenvolver mais autocontrole. Esse é um jogo psicológico simples que me permite relaxar e manter o controle das minhas emoções. Ele certamente funcionará para você também. Basta tentar. O poder da autossugestão. A autossugestão ocorre quando repetimos, muitas vezes, mensagens para o nosso subconsciente até que elas assumem poder próprio. Elas funcionam de modo automático. Percebemos que as pessoas felizes e otimistas se programaram para responder de maneira feliz e otimista a quase todas as situações, e você pode fazer o mesmo. Tudo na vida está associado e é determinado por nossas respostas. O que importa não é o que acontece conosco, mas como reagimos ao que acontece conosco. O que determina quão bem nos saímos no jogo da vida não são as cartas que recebemos, mas a maneira como jogamos com essas cartas. Nosso trabalho é, portanto, conscientemente decidir usar nossa força de vontade para manter nossa mente clara e nos conservar positivos, oferecendo sempre nosso melhor desempenho. Uma rápida revisão. No capítulo 1, falamos sobre quanto é importante para nossa autoconfiança termos valores claros e organizarmos nossa vida de modo consistente com esses valores. No capítulo 2, discorremos sobre a importância de estabelecermos metas para cada parte de nossa vida e garantirmos que nossos objetivos e valores sejam congruentes. No capítulo 3, discutimos quanto é importante nos comprometermos para alcançar o domínio em nosso campo de atuação escolhido, de acordo com nossos objetivos e valores. Neste capítulo, você aprenderá várias técnicas de aptidão mental que poderão ser utilizadas para programar seu subconsciente. Você saberá, por exemplo, como desenvolver a absoluta convicção e a confiança de que é plenamente capaz de conseguir qualquer coisa na qual focar a sua mente. Você também aprenderá a transformar essa resposta autoconfiante em reação automática a qualquer situação. Assuma o controle de sua vida. O ponto de partida para adquirirmos o controle total sobre nossa consciência e nosso subconsciente é aceitar que temos total responsabilidade por tudo o que pensamos, dizemos e fazemos. Você não é somente responsável por tudo o que acontece a si mesmo, mas também, e especialmente, por suas respostas aos inevitáveis altos e baixos da vida cotidiana. Como disse Eleanor Roosevelt, ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o seu consentimento. Eu costumava pensar que o ponto de partida para o sucesso na vida era a definição de objetivos e planos. Contudo, depois de um tempo eu mudei de ideia, pois percebi que existia alguma outra coisa que vinha em primeiro lugar, a aceitação por parte do ser humano da total responsabilidade por si mesmo e por tudo o que acontece consigo. A verdadeira maturidade começa quando você finalmente percebe que ninguém virá em seu resgate. Somente quando você aceita a responsabilidade total pela sua situação de vida, sem desculpas e sem culpar os outros, você consegue alterar sua posição mental e ser capaz de dar o chute inicial no jogo de sua própria vida. Apenas quando aceita 100% da responsabilidade por si mesmo é que você está pronto para dar o próximo passo e decidir exatamente o que deseja para si e o que quer fazer. Aceitar a responsabilidade por sua vida não é uma opção do indivíduo, mas algo obrigatório. É um fato absoluto da existência humana. Você não pode se dar ao luxo de culpar os outros ou inventar desculpas para partes de sua vida que não são satisfatórias. Como disse Henry Ford II, nunca reclame, nunca explique. Ninguém força você a fazer ou a sentir nada. Você está onde está e é o que é porque decidiu assim. Tudo que você é ou será é de sua inteira responsabilidade. Se existe algo em sua vida com o qual não está feliz, você é o único que pode mudar isso. Você é completamente responsável. As ações têm consequências. Pessoas totalmente maduras aceitam o fato de que suas ações geram consequências.
Um adulto em plena lucidez sabe que pode optar por determinada ação, mas também está consciente de que, uma vez que essa atitude seja tomada, consequências previsíveis e imprevisíveis vão ocorrer. O verdadeiro adulto aceita o fato de que para toda causa haverá um efeito, para cada ação haverá uma reação. Podemos, portanto, escolher a ação antes de agir, mas não podemos escolher ou controlar as consequências ou reações resultantes. Adultos inteligentes são muito cuidadosos com relação a seus próprios pensamentos e ações. Eles não se enganam nem se envolvem em desilusões, não fingem que as coisas poderiam acontecer de maneira diferente, nem confiam na sorte. As inações também têm consequências. Os chamados crimes de omissão muitas vezes geram danos mais graves às suas perspectivas de longo prazo do que os erros que você comete. Omitir-se de pensar sobre seus valores, de definir metas claras, de fazer planos, de se comprometer com a excelência, e assim por diante, pode representar um desastre às suas possibilidades de sucesso. Problemas versus fatos. O ponto de partida do sucesso é a aceitação da realidade. O que não pode ser curado deve ser suportado. Muitas vezes as pessoas vêm até mim com os desafios que enfrentam, e eu faço a elas uma pergunta simples: isso é um problema ou um fato? Se for um problema, será passível de solução. Sempre haverá algo que se possa fazer para resolvê-lo. Se você não estiver feliz com a situação, é responsabilidade sua fazer o possível para mudá-la. Um fato, em contrapartida, é diferente de um problema. É algo que existe, como o clima, a chuva ou o sol. Não há nada que se possa fazer sobre isso. Você pode resolver problemas, mas o princípio da realidade determina que você precisa aprender a conviver com os fatos. Algo lamentável que possa ter acontecido é um fato. Uma venda que não ocorreu, uma negociação que fracassou, um relacionamento que não deu certo, tudo isso são fatos. Muitas pessoas desperdiçam uma enorme quantidade de energia emocional lutando contra os fatos, quando seria muito melhor se concentrassem seus pensamentos e suas ações em fazer melhor no futuro. O começo é aceitar a responsabilidade. Seu objetivo é ser feliz, confiante e otimista. Para conseguir isso você deve tornar essas reações positivas tão automáticas que permanecerá predominantemente feliz, confiante e otimista, não importa o que aconteça. Você pode conseguir esse resultado tomando medidas específicas, práticas e comprovadas que já têm sido usadas por milhões de pessoas e que são praticamente infalíveis. O ponto de partida é aceitar total responsabilidade por todos os aspectos de sua vida. Controle seus pensamentos. Você demonstra essa atitude de responsabilidade exercendo sua liberdade de escolher os pensamentos que deseja manter em sua mente consciente. Você escolhe ter pensamentos positivos e construtivos em vez de pensamentos negativos e destrutivos. Psicólogos se referem a isso como o método de controle cognitivo. O controle cognitivo significa simplesmente que você controla seus pensamentos, os mantém positivos e repete mensagens positivas para si mesmo até que elas se tornem respostas automáticas para sua vida diária. Monólogo positivo. A primeira técnica de aptidão mental é o monólogo positivo ou o uso de afirmações positivas. A maneira como você fala consigo mesmo gera um impacto enorme sobre seus pensamentos e sentimentos. Muitos pesquisadores, incluindo o Dr. Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, descobriram que homens e mulheres de elevado desempenho falam consigo de modo diferente em comparação aos homens e mulheres de baixo desempenho. Basicamente, o seu monólogo, ou diálogo interno, determina o tom de sua vida emocional. Você se mostrará feliz ou triste, positivo ou negativo, dependendo do que você disser para si mesmo e de como interpretar os acontecimentos ao longo de sua vida. Por exemplo, se você é cortado no trânsito, imediatamente fica irritado e começa a pensar como é estúpida, irresponsável e má motorista a outra pessoa, você desencadeia uma reação muito diferente quando você é cortado no trânsito, simplesmente desculpasse a outra pessoa, pensando que ela poderia estar atrasada ou distraída.
O evento externo pode ser exatamente o mesmo, mas sua maneira de interpretá-lo e seu consequente diálogo interno vai determinar se você experimentará emoções positivas ou negativas sobre essa situação. Seu estilo interpretativo. O ponto de partida para a utilização do monólogo positivo é interpretar tudo o que acontece a você de maneira favorável. Desenvolva o que W. Clement Stone denominou como paranoia inversa. Imagine que o mundo inteiro está em uma gigantesca conspiração para ajudá-lo a se tornar bem-sucedido e feliz. Imagine que tudo o que acontece está ocorrendo para lhe ensinar algo valioso e para aproximá-lo de suas metas mais importantes. Assim como um paranoico está convencido de que existe uma conspiração contra ele, um paranoico inverso está convicto da existência de uma conspiração em seu benefício. Pratique a maravilhosa qualidade mental da serendipidade. No conto de fadas Os Três Príncipes de Serendip, ao longo da jornada, os protagonistas descobrem que cada acontecimento aparentemente negativo ou calamitoso que testemunham acabava por se revelar positivo e benéfico no final. Transforme em um jogo o ato de procurar pelo bem em cada situação. Pratique expectativas positivas. A lei das expectativas determina que tudo o que você espera, com confiança, se torna sua própria profecia autorrealizável. Quando desenvolvemos uma atitude de autoexpectativa positiva, nos tornamos mais otimistas e alegres. Aconteça o que acontecer, imediatamente interpretamos o fato da melhor maneira possível. Em seu famoso livro Pense e Enriqueça, Globo, 2008, Napoleão Hill escreveu que uma das características dos homens e mulheres mais bem-sucedidos nos Estados Unidos é que, em cada revés ou obstáculo, eles sempre procuram a oportunidade ou o benefício. Por causa da lei da substituição, se em cada situação difícil procurarmos por uma lição a aprender ou por uma possível oportunidade, nossa mente permanecerá positiva e continuaremos a oferecer nosso melhor desempenho. Monologue de maneira positiva. Sempre que pensar em um evento futuro, fale consigo próprio em linguagem positiva. Talvez a afirmação mais poderosa de todas para a construção da autoconfiança seja repetir, de 50 a 100 vezes por dia, eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Estas simples palavras são um antídoto verbal para o medo do fracasso, que, como se sabe, é o grande destruidor da autoconfiança e, provavelmente, a principal razão para o fracasso na vida adulta. No entanto, é possível reduzir o medo do fracasso, em qualquer situação, repetindo, eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Sempre que pensar em um evento que o faz sentir-se nervoso ou inseguro, sempre que estiver esperando por algo que o enche de temor, exerça seus poderes de monólogo e autossugestão, dizendo eu posso fazer isso, para extinguir e então substituir todas as emoções negativas. Controle seus pensamentos e sentimentos. A afirmação mais poderosa para a construção da autoestima é: eu gosto de mim. Eu gosto de mim. Eu gosto de mim. Estas palavras simples, repetidas muitas vezes, com energia e entusiasmo, por fim serão aceitas pelo seu subconsciente. À medida que seu subconsciente aceita essa mensagem de amor próprio, sua autoestima se eleva e sua capacidade de realização e seus níveis de eficácia melhoram em todas as áreas de sua vida. Se quiser fazer muito bem o seu trabalho, basta dizer, eu amo o meu trabalho. Eu amo o meu trabalho. Eu amo o meu trabalho. Em seu best-seller, Sucesso através de uma atitude mental positiva, best-seller, 1965, W. Clement Stone e Napoleão Hill recomendam que você repita, várias vezes ao dia, as frases, eu me sinto feliz. Eu me sinto saudável. Eu me sinto ótimo. Uma das minhas afirmações favoritas, sempre que estou preocupado com algo é suplantar esse sentimento, dizendo, eu acredito no resultado perfeito de todas as situações da minha vida. Eu acredito no resultado perfeito de todas as situações da minha vida. Você perceberá que é quase impossível se preocupar e se irritar com qualquer coisa enquanto repete esse tipo de mensagem positiva para si próprio. Potencial ilimitado. Seu potencial torna-se ilimitado mediante o uso de afirmações positivas.
Lembre-se de que as afirmações positivas são uma maneira de programar seu subconsciente. Ao repeti-las, você pode incutir em sua mente comandos poderosos e construtivos que, por fim, vão determinar seus pensamentos, seus sentimentos e suas reações automáticas. Para que as afirmações funcionem, elas devem ser formuladas usando os 3 PS. Elas devem estar no tempo presente, ser positivas e pessoais. As afirmações, eu posso fazer isso. Eu gosto de mim. Eu me sinto ótimo, estão no tempo verbal presente, são positivas e pessoais. O subconsciente é, por natureza, muito literal e somente aceita comandos formulados no tempo presente. Por alguma razão, ele ignora comandos negativos e se concentra apenas na mensagem positiva. Se uma pessoa diz eu não vou fumar de novo, o subconsciente descarta o não e o vou e aceita apenas a mensagem eu fumar de novo. Eu fumar de novo. Portanto, é melhor dizer, eu sou um ex-fumante. Desse modo, o subconsciente consegue formar uma imagem clara de um não fumante. Por fim, ajusta os hábitos e gostos do indivíduo para que ele pare de fumar completamente. Você pode criar afirmações para cada um de seus objetivos, e, repetindo-as continuamente, conseguirá programá-las profundamente em seu subconsciente até que assumam poder próprio. Então, vai perceber-se automaticamente motivado para realizar o que for preciso para alcançá-los. Afirmações por escrito. A segunda técnica para manter sua mente positiva e atingir seus objetivos mais rapidamente é escrever suas metas na forma de afirmações em cartões de 3 cm por 5 cm. Escreva-as com letras grandes pretas, e depois, leia e releia os cartões várias vezes por dia, recitando as afirmações para si próprio. Este e todos os outros métodos ou técnicas que utilizar para se convencer de que o seu objetivo é alcançável também ajudarão a construir sua autoestima e autoconfiança. Essa atitude ou crença fará com que você tome as ações específicas que, por fim, transformarão suas metas em realidade. Pratique a visualização. A terceira técnica para o desenvolvimento da autoconfiança é a visualização positiva. Esse é o processo de criação de imagens mentais claras da pessoa que você quer ser, realizando as coisas que você quer realizar e alcançando os objetivos que você deseja alcançar. Tendo em vista que seu subconsciente não sabe diferenciar uma experiência real de uma vividamente imaginada, ele lhe proporciona os pensamentos e sentimentos que acompanham a realização das suas imagens mentais. O que determina o impacto da visualização é a quantidade de emoção que combinamos com a imagem quando a fixamos em nossa mente consciente para a recepção de nosso subconsciente. Quanto mais emoção ligarmos à nossa visualização, mais rapidamente essa visualização surgirá em nossa realidade. Treinamento mental. Uma maneira eficaz para a visualização é utilizar uma técnica de alto desempenho chamada treinamento mental. Nela percorremos um evento futuro em nossa mente, detalhe por detalhe, e o imaginamos acontecendo perfeitamente, no qual alcançamos sucesso completo ao seu final. Antes de qualquer evento importante, recorde e reviva uma experiência anterior na qual você teve um bom desempenho. Reserve algum tempo para repetir em sua mente uma imagem da última vez que realizou essa atividade com sucesso. Se tiver de realizar uma prova de qualquer espécie, feche os olhos por algum tempo, respire profundamente, e visualize-se realizando o exame com facilidade sabendo todas as respostas. Se você precisa realizar um telefonema comercial, alguns momentos antes, feche os olhos e imagine-se na chamada, completamente relaxado, positivo, calmo e sob total controle. Imagine o potencial cliente ou o consumidor respondendo positivamente a você e assinando o contrato ou cheque no final de sua visita. Se você vai passar por uma entrevista, tome alguns minutos para ensaiar a entrevista em sua mente. Passe por todas as fases, enxergue-se em seu melhor desempenho e visualize o entrevistador respondendo a você de maneira positiva e produtiva. Melhore suas imagens mentais. Toda melhoria em sua vida começa com o aprimoramento de suas imagens mentais. Se quiser usar roupas bonitas, você deve comprar e ler revistas repletas de fotos de modelos vestindo o tipo de roupa que deseja. Visite lojas de roupas da melhor qualidade e experimente as peças que gostaria de possuir.
Inunde sua mente com imagens e sensações da realidade que deseja experimentar. Se quiser conduzir um carro melhor, faça um test drive exatamente com o carro que deseja. Obtenha informações sobre o carro e coloque fotos dele por toda a sua casa ou apartamento. Um amigo meu usou exatamente essa técnica para obter o carro de seus sonhos. Ele recortou uma imagem do novo BMW que queria e colou no volante de seu carro. Cada vez que ele olhava para baixo, imaginava que já estava dirigindo seu carro dos sonhos. Dentro de um ano ele o conseguiu. Quando fizer um test drive com o carro que deseja, inunde seus sentidos com todos os detalhes do automóvel. Tóquio, sinta seu cheiro e olhe o estofamento, o painel e seu design interior. Seu trabalho principal é obter uma imagem clara para que seu subconsciente possa agir. Consiga a casa dos seus sonhos. Se você deseja viver em uma casa mais bonita, saia para visitar casas do bairro nas quais você gostaria de viver. Ande pelas casas e imagine-se morando nelas. Por enquanto, não se preocupe com a possibilidade ou não de compra ou com o fato de os preços serem altos demais. Sua principal função é simplesmente obter a imagem. Compre revistas cheias de imagens de belas casas e leia-as do começo ao fim. Pratique a lei da concentração, permitindo que a sua mente se debruce cada vez mais sobre as coisas que você mais quer. E o principal, sinta. A chave para ativar seus poderes mentais por meio da afirmação e da visualização é imaginar exatamente como se sentiria se já tivesse alcançado o seu objetivo. Imagine os sentimentos de orgulho, felicidade e autoestima que sentiria como resultado da realização de seus objetivos. Esse componente emocional é o catalisador que faz com que as outras técnicas de programação mental trabalhem mais rapidamente. O final do filme. Um dos melhores métodos para programar sua mente e construir suas crenças é o exercício do final do filme. Trata-se de uma ótima ferramenta para o desenvolvimento de autoconfiança antes do acontecimento de qualquer situação futura. E é muito simples. Imagine que você entrou no cinema e descobriu que faltam 10 minutos restantes para o final do filme antes que ele comece a rodar novamente. Em vez de esperar no saguão, você decide assistir aos últimos 10 minutos. Você vê como o enredo se define, como o drama é resolvido e como o filme termina de maneira satisfatória. Então, após alguns minutos, quando o filme começa novamente, você o assiste desde o início. Contudo, agora você já sabe que tudo termina bem, sabe como cada parte do enredo finalmente se resolve de modo satisfatório. E em vez de ficar preso no drama sob uma sensação de incerteza e tensão, você simplesmente relaxa, tranquilamente, sabendo como tudo termina no final do filme. Essa mesma técnica pode ser aplicada a quase tudo o que fazemos. Podemos fabricar nossa própria autoconfiança imaginando que, independentemente da situação, tudo acabará bem. Crie esse sentimento de final do filme em si mesmo sempre que pensar em um evento futuro ou em um problema que cause em você qualquer tensão ou insegurança. Antes de uma reunião, de um contato comercial ou de uma entrevista, reserve alguns momentos para alcançar esse sentimento de final do filme. Então, apenas relaxe. Não importa o que aconteça nesse ínterim, não é preciso se preocupar. Você já sabe que a situação vai se resolver bem para todos os envolvidos. O interessante é que quando fazemos isso várias vezes, além de experimentarmos níveis mais elevados de autoconfiança, os eventos em nossa vida tendem a terminar tão bem ou até melhor do que poderíamos ter pedido ou esperado. Nutra sua mente. A quarta técnica de aptidão mental, além de outra maneira de construir sua autoconfiança, é continuamente alimentar sua mente com livros, revistas e programas de áudio que contenham mensagens positivas e edificantes. Assim como nos transformamos naquilo que comemos, também nos tornamos aquilo em que pensamos. Tudo que mantemos em nossa consciência, seja positivo ou negativo, está aumentando ou diminuindo nossa autoestima e autoconfiança. Para praticarmos o controle cognitivo, devemos estar conscientes das influências sugestivas ao nosso redor e fazer todos os esforços no sentido de assegurar que elas sejam positivas e consistentes com nossos objetivos e desejos. Aproxime-se de pessoas positivas.
Uma das influências sugestivas mais poderosas em nossa vida, talvez a única influência que decida nosso sucesso ou fracasso mais que qualquer outro fator controlável, é o tipo de pessoas a quem nos associamos regularmente. A quinta técnica para se manter confiante e otimista é estar perto de pessoas positivas e ficar longe das negativas. Voe com as águias, em vez de ciscar com os perus. Resolva hoje afastar os indivíduos negativos de sua vida. Tendo em vista que somos tão desordenadamente influenciados pelas pessoas com quem trabalhamos, socializamos e passamos tempo, devemos fazer de tudo para garantir que estamos cercados pelo tipo de indivíduos dos quais gostamos, a quem apreciamos e que nos fazem sentir bem. Uma pesquisa mostrou que a associação habitual com indivíduos críticos e que reclamam pode ser o suficiente para sabotar todas as suas chances de sucesso e felicidade. Pessoas negativas nos arrastam para baixo. Elas roubam nossa energia e nosso entusiasmo. Atraia pessoas positivas para a sua vida. Felizmente, a lei da atração funciona bem rápido quando aplicada a pessoas. Você pode dar início à mudança de seu ambiente social começando, antes de tudo, a pensar sobre o tipo de pessoas que admira e às quais gostaria de se equiparar. Pense nos homens e mulheres, vivos ou que já faleceram, cujas qualidades você respeita e cuja vida gostaria de imitar. Leia histórias e biografias de homens e mulheres bem-sucedidos. Leia artigos de revistas e entrevistas de pessoas que estão alcançando sucesso na vida. Comece primeiramente a se associar aos vencedores identificando-se mentalmente com eles. À medida que pensar sobre os indivíduos que admira, você vai experimentar uma mudança sutil em seus padrões de pensamento. Como resultado, vai começar a atrair pessoas positivas para a sua vida. Ao mesmo tempo, você ativará a lei da repulsa, e os indivíduos negativos começarão a se afastar de você. Assim como as pessoas positivas, orientadas por objetivos, vão começar a considerá-lo mais interessante conforme você se torna mais positivo, indivíduos negativos tenderão a achá-lo desagradável e desinteressante. Em pouquíssimo tempo seu ambiente social começará a mudar para melhor. Tudo conta. A propósito, se todos esses exercícios de programação mental parecem uma montanha de trabalho, lembre-se de que tanto as ações quanto as inações geram consequências. Como na lei da semeadura e da colheita, o que você semear ou deixar de semear determinará o que vai colher no final. A lei da acumulação nos lembra que tudo tem um peso, ou seja, tudo conta. Cada passo positivo que damos nos move em direção à construção de uma ótima vida para nós mesmos. Cada palavra, imagem ou pensamento positivos aprofunda nossa crença e aumenta nossa confiança em nossa capacidade de realizar coisas maravilhosas. Finalmente, lembre-se da lei da reversibilidade. Se você agir de maneira consistente com alto desempenho e elevada autoconfiança, essas próprias ações vão gerar sentimentos de acordo. Cada ação positiva e construtiva que implementamos em direção aos nossos sonhos e objetivos reforça nossa crença em nós mesmos e em nossa capacidade de realizar nossos ideais. Haja continuamente. Mantenha a clareza de sua visão e haja de maneira positiva e contínua, a cada hora e a cada dia. Desenvolva um senso de urgência, mova-se rapidamente quando a oportunidade se apresentar. Condicione-se à ação. O ritmo rápido é essencial para o sucesso. Quanto mais rápido agimos, melhor nos sentimos, mais energia ostentamos e mais elevadas se tornam nossa autoestima e autoconfiança. O mundo realmente pode ser dividido em duas categorias, a dos faladores e a dos realizadores. O planeta está repleto de faladores que parecem convencidos de que se apenas falarem suficientemente sobre fazer alguma coisa o resultado será o mesmo que realizá-la de fato. Contudo, você é um realizador, e sempre foram os realizadores os responsáveis pelas ações e reações ao longo da história humana. Quem faz as coisas acontecerem são os homens e as mulheres que pensam, planejam e agem de maneira consistente e persistente. Quando nos envolvemos em uma ação contínua, além de nos sentirmos ótimos, nossa capacidade de fazer o que temos vontade cresce exponencialmente. Nós nos tornamos irrefriáveis. Exercícios de ação.
Crie uma imagem mental clara e emocionante do seu objetivo mais importante, como se ele já fosse real, em cada detalhe. 2. A cada dia, haja como se já fosse a pessoa positiva, autoconfiante e bem-sucedida que você vai ser. 3. Pratique o treinamento mental antes de cada evento importante. Feche os olhos, respire fundo, crie uma imagem mental de completo sucesso e sinta a calma e a confiança que você deseja. 4. Resolva hoje aceitar a responsabilidade total por sua vida, por tudo que você é hoje e por tudo que você será no futuro. 5. Escreva suas metas principais em cartões de 3 cm por 5 cm e releia-as 2 vezes por dia até que elas estejam profundamente arraigadas em seu subconsciente. 6. Tome a decisão de associar-se apenas a pessoas positivas, e remova as pessoas negativas de sua vida. 7. Nutra sua mente todos os dias com um fluxo constante de livros, áudios, diálogos e de outras influências sugestivas positivas que sejam consistentes com a pessoa que você quer se tornar. Título original: Success through a Positive Mental Attitude, Pocket Books, 2007. NT. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Obrigado.